Manancial Cast, episódio de hoje: Tribunal Celestial, enfrentando o acusador e vencendo com a oração judicial. Bem-vindos a mais uma conversa aqui no Manancial Cast. Hoje a gente continua, aquela nossa exploração baseada nos ensinamentos do apóstolo Márcio Gonçalves, lá do Ministério O Libertador de Israel. Isso mesmo, vamos seguir aprofundando. É a segunda parte, para quem está acompanhando dessa série de estudos. E lembrando, estamos trabalhando com anotações feitas durante o treinamento que ele ministrou. É super importante reforçar. Todos os direitos desse estudo são do apóstolo Márcio Gonçalves. Hoje, vamos mergulhar mais fundo, entender melhor o papel do acusador e principalmente o nosso posicionamento, como lidar com acusações espirituais. Perante Deus, que é o justo juiz. Certo. Então hoje vamos analisar mais a fundo como o adversário atua nisso e o que é, crucial, quais são as ferramentas que a gente tem para vencer, para prevalecer. O material de estudo traz um termo bem específico, categório. Parece que se refere ao acusador, mas como um reclamante da justiça. Isso indica que o papel dele é mais do que só apontar o dedo, não é? Correto, é mais complexo. A visão que essas anotações trazem é que a função principal do acusador desse categório não é só, ficar jogando o pecado na nossa cara. A questão é que ele leva o caso para o juiz. Ele vai diante de Deus e exige, Exige que a lei seja cumprida contra aquela pessoa. Nossa! A lógica que ele usa, segundo o material, é olha, essa pessoa quebrou a lei, não quebrou. E o senhor é um juiz justo, certo? Então, se quebrou, a consequência tem que vir. Ele tenta usar a própria justiça de Deus para conseguir uma condenação. Uau, isso coloca a coisa num nível bem sério mesmo. Mas ainda bem que a gente não está sozinho nisso, As notas falam bastante que temos um advogado. Sim, graças a Deus. E essa é uma verdade, fundamental nessa abordagem toda. Jesus Cristo é o nosso advogado. O material ressalta muito isso. Ele nos representa nesse tribunal celestial. E a defesa dele funciona como? A defesa dele não é ignorar a lei ou a justiça divina. Não é isso. Ele apresenta a solução definitiva para quando a lei foi quebrada, que é o sacrifício dele mesmo. O sacrifício vicário. Entendi a lógica agora. Faz todo sentido. Mas o que dá base para essas acusações? O que fundamenta isso? O material usa o termo legalidade. O que seria essa legalidade nesse contexto? Olha, esse conceito de legalidade é apresentado como chave aqui. Para o diabo poder acusar nesse tribunal, ele precisa ter uma base legal. Algo que seja reconhecido no mundo espiritual, entende? Não pode ser só inventado. Exato, não pode ser do nada. Essa base legal, segundo esse ensinamento que a gente está analisando, pode vir de pecados que não foram confessados, ficam como uma pendência espiritual, ou, e isso pode ser mais profundo ainda, pode vir de pactos, de alianças espirituais que não deviam ter sido feitas, inclusive coisas feitas por antepassados. Sério? Até de gerações passadas? É o que o material aponta. O inimigo usaria essas brechas, esses direitos legais que ele adquiriu, para formular a acusação dele lá diante do juiz. Essas brechas que podem estar sendo usadas contra nós nesse tribunal. O caminho que as anotações indicam é a nossa comunhão com Deus. A intimidade. A oração. Sim, é o Espírito Santo quem revela o que está pendente no mundo espiritual. Principalmente quando a gente ora com sinceridade, com arrependimento. Quando a gente busca Deus de verdade. Ele mesmo traz à luz o que precisa ser tratado. Faz sentido. E isso só reforça, a importância da libertação. De fechar essas portas que dão base para a acusação. O material usa também uma imagem muito, muito forte, lá de Zacarias 3, do sumo sacerdote Josué. Ele estava diante do anjo do Senhor, mas as vestes dele estavam sujas. E Satanás estava ali, do lado, pronto para acusar. O que essa cena ensina pra gente, nesse contexto? Essa passagem, que as notas destacam bem, ela ilustra um ponto vital, No mundo espiritual, a nossa condição é visível. É como se a gente fosse identificado pelas nossas roupas espirituais. Se estão limpas ou sujas. Exato.
se estão limpas ou manchadas pelo pecado. Josué, ali com as vestes sujas, ele representava alguém que estava vulnerável, cuja condição espiritual dava margem para a acusação. E Satanás estava ali posicionado justamente para isso, para explorar essa vulnerabilidade, para apontar a sujeira, a falha. Entendi. Então a ideia é que o pecado cria essa mancha espiritual mesmo, e isso nos deixa expostos, né? Exatamente. O pecado gera a sujeira que o acusador usa como prova no caso dele. Mas o contraponto, e isso é central no material, é o poder do sangue de Jesus. Ele limpa completamente essas vestes. Amém. Quando a gente, pela fé, se apropria do sacrifício de Cristo, confessa os pecados, o sangue dele nos purifica. E mais, nos dá a justiça do próprio Cristo diante do juiz. Incrível. As notas até citam Isaías 1, versículos 26 e 27, que falam dessa restauração da retidão, da justiça, para quem se volta para Deus arrependido. A promessa de restauração total, uma vez que estamos cobertos pelo sangue de Jesus, o inimigo perde a base legal. Acabou. Não tem mais como acusar sobre aquilo que foi confessado e perdoado. A dívida foi paga na cruz. Isso leva a gente para uma pergunta que o próprio material parece antecipar, né? Quase como se fosse a provocação do acusador. E aí? Como você vai me enfrentar se tem essas pendências legais contra você? Qual seria a resposta certa, então, segundo essa linha de ensino? Como a gente responde? A orientação que o material dá é muito clara. Nunca, jamais, tentar se defender com base nas próprias obras, ou méritos, ou justiça própria. Não funciona. Não funciona. Qualquer tentativa assim vai falhar, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? A Bíblia diz, a nossa justificação, a base firme da nossa defesa, vem só do sangue de Jesus, ponto. Só dele. É por isso que Apocalipse 12:11 é tão importante e as notas citam. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vitória não está em negar a acusação se ela for verdade sobre uma falha nossa, mas está em apresentar a solução de Deus para essa falha, o sangue de Cristo. Entendi. O estudo também menciona Mateus 5:25, aquela parte que fala para entrar em acordo com o adversário enquanto se está a caminho do tribunal. Como isso se encaixa aqui? Não soa meio estranho entrar em acordo com o diabo? É uma ótima pergunta, e as anotações trazem uma interpretação bem específica para esse contexto judicial. Esse entrar em acordo, veja bem, não é interpretado como negociar com o inimigo espiritual, ou ceder às pressões dele. Ah, bom. Pelo contrário, a leitura que o material propõe é que significa admitir a verdade da acusação quando ela corresponde a um pecado real, claro, mas admitir perante Deus, o juiz. Ah, perante Deus? Sim, é um ato de reconhecer a falha ali diante do tribunal celestial. É uma postura de humildade, de verdade. Como quem diz, Senhor juiz, olha, o acusador tem razão nesse ponto aqui. Eu pequei mesmo. É concordar com a verdade da acusação sobre a falha, mas imediatamente apelar para a misericórdia e para a justiça que já foram satisfeitas pelo sangue de Jesus. Faz sentido agora. Nesse processo de reconhecer o erro, a confissão se torna crucial, então. O material cita 1 João 1,9. Sim, essa passagem é vista como a chave que desarma a acusação. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E as anotações dão uma ênfase: a confissão precisa ser específica. Específica como? Nomear o pecado diante de Deus. Dar nome ao erro. Isso é entendido como parte da palavra do testemunho lá de Apocalipse. O sangue de Jesus já deu a base legal para o perdão lá na cruz. Mas é a nossa confissão sincera que ativa, que aplica essa justiça e purificação na nossa vida, ali perante o tribunal. É como apresentar o recibo, sabe? O recibo do pagamento da dívida que Cristo já fez. Que imagem clara! Além de confiar no sangue e confessar, o material vai além. Ele propõe uma forma específica de oração para lidar com essas batalhas no nível judicial espiritual. Chama de oração judicial. O que é isso exatamente? Essa ideia de oração judicial, ela é apresentada com base na experiência de Jó, sabe? Principalmente Jó 23, versículos 3 a 5, onde ele fala: se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal.
Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Nossa, que forte! Então, a oração judicial, como está descrita nessas notas, é vista como uma forma estruturada de levar uma causa específica diante de Deus, reconhecendo ele ali naquela função de justo juiz. Não que seja a única forma de orar, claro, mas uma ferramenta para enfrentar oposições que parecem ter essa cara mais legal judicial no mundo espiritual. E como seria isso na prática? As anotações dão passos, elementos dessa oração? Dão sim. O material, com os complementos, detalha alguns passos importantes para a gente estruturar essa oração. É mais um guia, né? Não uma fórmula engessada. O primeiro passo é achegar-se ao tribunal. O que significa isso? Significa ter a consciência, a visão espiritual de que, naquele momento de oração, você está entrando na presença de Deus que está atuando como o justo juiz. É uma questão de se posicionar interiormente, com fé, reconhecendo essa face do caráter de Deus. Entendi. É como ajustar o foco da oração para essa realidade do tribunal. Mudar a chave, digamos assim. Exato. O segundo passo que eles indicam é apresentar o caso, expor a situação claramente. Qual é a questão? Qual o problema, a necessidade? O que você busca? Que sentimentos estão envolvidos? É como um advogado começando a apresentar os fatos relevantes. Ser bem direto e específico sobre o que está sendo levado a Deus. Isso. O terceiro passo é argumentar. E aqui, olha, tem um ponto crucial nas notas. A argumentação não é baseada em eu mereço, eu acho justo. Não em mérito próprio. De jeito nenhum. A base sólida para argumentar é a palavra de Deus. Sugere-se usar textos bíblicos que se aplicam, promessas de Deus sobre o assunto, profecias que você recebeu e que indicam a vontade dele para a situação e até o propósito divino que você conhece para a sua vida. Entendi. Dão até um exemplo, tipo, poder argumentar com base na obediência a mandamentos, como, Senhor, tenho honrado meu pai e minha mãe, se isso for relevante para o caso, claro. Quer dizer, usar a própria palavra e as promessas de Deus como a base legal do seu pedido perante o juiz? Precisamente. O quarto passo, que eles mencionam, citando Jó 13,18, eis que já pus em ordem a minha causa, sei que serei justificado, é colocar em ordem. Aqui eles ressaltam a importância de, talvez, escrever a oração judicial. Escrever. Por quê? Porque escrever ajuda a organizar os pensamentos, a estruturar os argumentos de forma lógica, sabe? Para apresentar a causa de maneira clara e coerente para Deus. Não que seja obrigatório, mas é uma ferramenta útil para ter clareza e foco. Escrever para organizar a mente e os fundamentos da causa. Bem interessante. E depois de apresentar tudo isso, já argumentou, já colocou em ordem. Aí vem o quinto passo, que eles consideram vital. Ouvir o que o Senhor tem a dizer. Porque a oração, como as notas lembram bem, é um diálogo, né? Não um monólogo. Verdade. Depois de apresentar o caso, os argumentos, é fundamental fazer silêncio no coração, na mente, para ouvir a resposta de Deus. Ele pode indicar algo que faltou nos argumentos, pode revelar alguma pendência escondida que precisa ser resolvida, tipo um pecado não confessado, ou a necessidade de perdoar alguém. Ou ele pode dar direções específicas, talvez até versículos, para fortalecer a oração que você escreveu. Então, a comunicação é de mão dupla mesmo. Falar e, muito importante, saber escutar. Ficar atento. Fundamentalmente. E isso leva direto para o sexto passo. Avaliar o que o Senhor diz e agir. É preciso dar atenção e agir, de acordo com o que ouviu. Se Deus mostrou algo para fazer, confessar, perdoar, mudar uma atitude, tem que obedecer. A obediência é chave. É chave. Se ele deu uma nova direção, um versículo, você ajusta a oração escrita ou a forma de apresentar o caso. As notas até falam que às vezes pode ser preciso voltar ao tribunal várias vezes sobre a mesma questão. Ah, não é só uma vez. Pode não ser. É preciso refinar os argumentos, seguir as orientações de Deus passo a passo, até que a justiça dele se manifeste e a questão seja resolvida. É um processo. Exige perseverança na fé. Que perspectiva profunda realmente sobre a batalha espiritual. Fica bem claro que, segundo esse ensinamento, tem sim um acusador atuando nesse cenário judicial, buscando brechas legais nas nossas falhas.